Bom dia, meninas. Bom, mais uma palavrinha hoje, mais um estudo. Queria dar uma boa tarde para todos que estão me vendo agora neste momento. Eu queria gravar com vocês mais um trechinho do meu livro, que fala da beleza e paz contagiante. Uma leitura boa, vou falar bem devagarinho, para a gente tá entendendo o que significa beleza e paz contagiante. E eu quero falar hoje para quem é sogra, para sogra e nora. Então eu gostaria de pedir vocês, que vocês estão me vendo agora, deixe para mim seu joinha, compartilhe o vídeo e para que eu venha trazer mais novidades para nós, né, gente? Para vocês. Igual eu falei no vídeo passado, que em breve vai ter aí Faça Você Mesmo. Então vai ser uma coisinha bem gostosinha para você em casa estar economizando o seu dinheiro, os seus afazeres. Então vai ser bem bacana. Não vai demorar não, viu, gente? Em breve vai ter novidade aqui no canal. Espero que vocês gostem. E quem gostar dessa leitura de hoje, deixe o seu joinha, compartilhe igual eu falei, para que o canal da avó venha se crescer e eu venha ficar feliz, né? Isso é que importa. Vamos lá? Mais uma leitura, então? Então fala assim aqui no livro aqui, gente, ó. Pesquisando a respeito do modelo de vida espiritual que a mãe pode dar para os filhos, vemos que Noemi e Ruth são dois exemplos maravilhosos. Noemi era a sogra de Ruth e dela ouviu o seguinte: Não me instens para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O tempo é o meu povo, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então aqui fala, gente, da fidelidade da nora com a sogra. Hoje é tão difícil ver uma nora que dá bem com a sogra, ou a sogra que dá bem com a nora, e quando a gente encontra isso aí é muito raro. Eu falo que eu me dou bem com minhas noras todas, né? Assim, eu tenho uma só, a outra é ex, mas eu amo ela também. Não é porque ela não mora mais junto, né, resolveu seguir a vida dela, que eu deixei de gostar dela, não. Continuo gostando dela como se ela estivesse presente aqui junto de mim. Né? Tudo que eu faço aqui eu quero agradar e é assim por diante. Então, é muito difícil ver hoje uma nora, uma sogra que se dá bem. Isso é muito raro. Então aqui fala desse exemplo aqui de Ruth e Noemi. A gente vai entender o que vai se passar na vida delas aqui mais na frente. Então uma era assim, era tão unida as duas que não se separava. Então a Noemi falou para Ruth que onde ela pousar o quê? É onde ela for morar, que ela também mora. Se ela morrer, ela também morre. Então as duas viviam muito unidas, uma com a outra. Para mim é um exemplo de vida, as duas aqui. Por isso que eu quis deixar essa leitura. Eu vou deixar essa leitura aqui para compartilhar com quem é sogra e nora. Então deixa eu ver se eu não pulei aqui alguma coisa. Não. Vamos lá. A presença de Deus na vida de Noemi era contagiante. E Ruth se sentia bem ao seu lado. Às vezes sua palavra ardia como fogo, e a sua confiança em Deus era total. Ruth passou a crer no Deus de Israel, porque Noemi lhe transmitiu vida, certeza, fé, fogo ardente no coração, mesmo diante das dificuldades. Quando a nora se dá bem com a sogra, o que uma faz é para agradar a outra, não importa.
Isso contagia qualquer pessoa que está perto dela. Porque uma pensa na outra, que uma come, a outra come, preocupa no que está passando, no que está fazendo. Então, uma se preocupa com a outra. Isso é muito bom para a família, é bom para os filhos, é bom para todo mundo. Isso é uma coisa que deveria acontecer na sociedade. Não deveria deixar se levar por tanta coisa que está existindo, né, gente? Então, viver em harmonia é tão gostoso, é tão bom, né? A paz reina dentro da gente e a gente fica ali. E quando a gente tem essa alegria, essa perfeição, contagia qualquer pessoa. Então, mesmo na dificuldade, né? A nora não deixou a sogra e nem a sogra deixou a nora. Porque a palavra da sogra para a nora, ela se transmitia fé, se transmitia certeza. Era como um fogo a palavra da sogra para a nora. Então, quem não quer ter uma sogra que ora, né? Muita nora aí que tem, às vezes, convívio em ferro e fogo com a sogra, brigando. Para que brigar, gente? Vive em harmonia, é tão bom, né? Para que ficar discutindo por coisa à toa? Viva a vida, ela é tão gostosa de ser vivida, né? Deixa as picuinhas para lá, vamos agradar todo mundo, ser gentil, ter amizade, né? Isso é muito bom. Então, nem nas dificuldades das duas, a Ruth e a Noemi se separou. Elas viveram junto, até mesmo uma delas que ser viúva, que a gente vai ver qual delas que ficou viúva lá na frente. Posso até imaginar as horas que a sogra e nora passavam juntas, falando das grandezas de Deus, dos milagres acontecidos nos dias de seus pais. De como Deus guiava o seu povo pelo deserto, do surgimento de maná, que caía do céu para alimentar a multidão, da água para matar a sede e da sabedoria dos judeus, em que seguia viagem segundo a nuvem se levantava. Então eu vou ler esse pedacinho aqui de novo, porque eu acho que não entenderam aí. Posso até imaginar as horas que sogra e nora passavam juntas, falando das grandezas de Deus, dos milagres acontecidos nos dias de seus pais. Elas voltavam lá atrás, lá no passado, e ia ver como que era a vida dos pais delas, né? Ia reviver uma história do passado. Então era uma forma delas se ficar mais juntas, ter o que falar, ter o que pensar. Então as duas iam voltar lá no tempo para ter o que conversar, né? Mas embaixo fala assim, elas falavam de como Deus guiava o seu povo pelo deserto, do suprimento de maná que caía do céu, para alimentar a multidão, da água para matar a sede e da obediência dos judeus em seguirem viagem quando a nuvem se levanta. Então, quando Deus está na vida da pessoa, mesmo na dificuldade dela, Deus manda a providência. Se está faltando alguma coisa na sua mesa, Deus manda para você o maná. O que é maná? O alimento. Para que não venha faltar. E na vida da Noemi e Ruth, não faltava isso, né? Elas deu o exemplo lá do passado, quando o povo estava atravessando o deserto com tanta fome, tanta sede, e tanto sol, que no deserto é assim, o dia é um calor insuportável, e a noite é muito frio. Então Deus nunca deixou o povo dele que estava atravessando o deserto passar por necessidade. O que é o deserto hoje na nossa vida? É o que a gente está passando aí hoje. Muitas lutas, muita dificuldade, muitas brigas. É um deserto. Então, aquele que crê em Deus passa pelo deserto e não sente falta de nada. Então, aqui fala sobre isso daí. Então, as duas, nessa base aqui da palavra, elas viviam lá, falavam sobre esse passado dos pais delas, mas trazendo para a vida delas é o que elas estavam passando, que era um momento que elas viviam com muita dificuldade, mas nenhuma delas perdia a fé e a esperança em Deus. Tanto é que uma amava a outra, né? Lá no livro de Êxodo, no versículo 13 a 14, fala dessa passagem aqui. Êxodo é o quê? É o segundo livro da Bíblia. Se você for lá, você vai ver essa passagem lá. Aqui mais embaixo fala assim: mesmo com a morte do marido e um dos filhos
de um dos filhos, Noemi agiu a sua fé. Ela consentiu que a sua nora Ruth, que logicamente era também viúva, viesse a se aproximar de Boaz, um homem de Deus com que certeza iria abençoá-la. Quer dizer que a Ruth, a Noemi, a nora da Ruth, ela ficou viúva. E Ruth também ficou viúva. Mas para Noemi arrumar um marido, ela teve que ter o consentimento da sogra, né? Isso, quando a sogra e nora se dá bem, é assim, gente. O que uma faz, pede permissão para a outra. É como se fosse mãe e filho. Então não se separa. Então aqui é uma amizade muito maravilhosa, né? Que eu falei lá no início, que está sendo até difícil a gente ver isso hoje, né? Porque o povo hoje não quer saber, cada um olhando por si, cada um olhando para o seu umbigo, ninguém quer ter compromisso com ninguém, nem com o próprio filho que casou com ele, né? Quanto mais com sogra. Então, isso aí hoje em dia, para a gente ter isso aí, a gente tem que ser muito de Deus mesmo, né? E ter o coração de Deus. Uma bondade interior na gente, para a gente se dar bem com a nora, a nora se dar bem com a sogra. Então, é isso aí. Então, aqui fala assim, Ruth imediatamente se prontificou em trabalhar na lavoura, para não deixar faltar o pão, demonstrando ser uma mulher sábia, trabalhadora, dedicada, fiel, bondosa e digna de crédito. Então, ela era uma mulher trabalhadeira. A Ruth era muito trabalhadeira. Então, ela nunca deixou assim, por ela ser uma mulher viúva, ela nunca deixou se desanimar com as dificuldades. Ela sempre correu atrás para não deixar faltar o pão na mesa da nora e nem também dos filhos. Né? Porque a nora morava junto na mesma casa com a sogra. Então, as duas davam muito bem. Mas embaixo fala assim, aqui fala do Boaz, né? Boaz é o nome de uma pessoa, do marido que a nora, né, de Ruth ia se casar, que é a Noemi. Então Boaz teve a confirmação de tudo o que o povo falava a respeito do procedimento de Ruth e do seu zelo para com a sogra, que soube superar a solidão. E na falta do marido, sem ter como se sustentar, voltou para a sua terra, agindo assim a sua fé no Deus que conhecia. Quando a gente perde o marido, a mulher perde o marido, ela nunca deve se desesperar. Tanto que vem nessa separação ou então na morte, né? Que também é uma separação. Ela nunca deve se desanimar com a situação. Ela deve se erguer, continuar no seu trabalho, arrumando os afazeres, né? Lutando para ter uma vida digna. E Deus abençoa ela, se ela quiser, claro. Que Deus não vai abençoar ninguém também na vida sentimental, se ela não quiser. Então Deus proveu para ela um marido. Então aqui mais embaixo fala assim, Ruth escolheu seguir Noemi, dizendo que o povo dela era o seu povo, porque reconheceu que Deus andava no meio daquele povo e também queria servir aquele que havia feito sua sogra, forte e inabalável na fé. Qual a nora, gente, que não quer ficar perto de uma sogra que tem fé, que ora, que busca, que faz as coisas legal, né? Que não anda aí falando a torta direito. A nora que encontra uma sogra dessa, ela tem uma coisa assim que ela não deve ajudar. Olha, é uma joia, é uma coisa assim maravilhosa, que não deve descartar nunca, né? Porque quem não quer ter uma sogra que põe o joelho no chão e ora? Então, mais embaixo fala assim, você, minha amiga leitora, está falando para nós aqui, ó. Pode observar no final do livro de Ruth que ela e Noemi foram abençoadas, porque permaneceram na fé, porque agiram. Deus pôde defendê-las, guiá-las e honrá-las. Ruth se casou com Boaz, de quem teve um filho, e da geração deste nasceu o Senhor Jesus, o Salvador. Amém, gente? Então fala aqui mais na frente, querida,
que a sua família e os seus amigos possam falar do mesmo que Ruth. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está lá no livro. Na Bíblia tem um livro que tem o nome dela, chama Ruth. E no livro de Ruth tem um versículo de 1 a 16 que fala também sobre isso. Né? Que fala, o seu povo, né? Que fala assim, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Lá no livro de Ruth fala isso. E assim, mais e mais vidas foram ser alcançadas para o reino de Deus, através do seu exemplo de vida e de vitória. A nora que vive bem com a sogra, que vive uma família bem unida, elas têm uma vida muito abençoada, porque Deus, Ele abençoa um e abençoa a outra também. Porque elas creem no mesmo Deus, igual está falando aqui. Que o Deus dela, de um, é o mesmo Deus da outra. O povo de um é o povo da outra. Então, tá tudo ali, se junta ali, ó. Então, uma não se separou da outra e Deus abençoou a vida das duas. As duas foram felizes, né? Deus abençoa, meu povo, a nossa vida é quando a gente vive assim em harmonia. Porque Deus não vai abençoar uma pessoa que vive o dia todo, a vida inteira em guerra, em desavença. Deus está no meio disso, não. Você que é aí que crê em Deus aí, né? Eu tenho certeza que todo mundo crê num Deus. Tenha fé, gente. E pare de ficar com picuinha, com sogra, com nora. Né? Vive em oração, vive em união, para as coisas se dar bem, né? Então, isso aqui, gente, foi mais uma leitura do livro. Tá quase terminando. E eu peço a vocês, se vocês gostou aí, deixe seu joinha para mim. Né? Foi uma diquinha a mais que eu tô dando aí para vocês. Se dá bem com a sua sogra, com a sua nora. Se vocês gostou, deixe seu joinha, compartilhe, convida alguém, passa, compartilhe com alguém que você vê que está precisando de ouvir isso, né? Deixa aí para mim, ó, que aqui eu vou ficar feliz. E vou, daqui a mais uns dias, ter coisas gostosas para estar passando, né? Coisas interessantes aí, que tudo que eu falo aqui foi de grado, né? Foi de bom proveito. Eu tenho certeza que muita gente aí vai tirar bom proveito desse livro aí, dessa leitura, dessas diquinhas, e vai pôr aí no coração aí, no seu dia a dia, e vai proceder legal, né? Então eu deixo aqui um abraço para todas vocês, né? Deixando aí um dia maravilhoso para vocês. E em breve, mais diquinha da avó. Um abraço e até breve, gente. Tchauzinho.